Excelentíssimo senhor presidente desta casa, deputado Humberto Coutinho, demais membros desta mesa, senhoras deputadas e deputados, galeria, imprensa, TV e rádio Assembleia. Senhor presidente, hoje ocupo esta tribuna por um motivo dos mais especiais para mim. Nesta data, quero destacar que no dia 26 de agosto de 2017, sábado, data em que meu querido pai, o ex-deputado Pontes de Aguiar, chega aos seus 90 anos de idade. Comemorar 90 anos de Pontes de Aguiar é um momento para ir além do sentimento familiar e lembrar da trajetória de homem, de família, homem social e público, com 46 anos de mandatos eletivos e mais de 6 décadas de atuação política. Veio do Ceará, constituiu família, prosperou como comerciante em Chapadinha, até se tornar um dos maiores empresários da região do Baixo Parnaíba. Inconformado como homem, com a precariedade da vida das pessoas, com a carência de tudo, contra a concentração do poder dos coronéis e dos amigos, dos antigos chefes políticos, e por uma força impulsionada pelo povo, ele entrou para a política como candidato a vereador em 1962. Depois de vereador, demonstrou liderança, articulação política e excelente relação com o povo, que foi eleito prefeito municipal de Chapadinha em 65. Numa época que todos nós sabemos, uma época de poucos recursos financeiros, minguados recursos de transferências federal, conseguiu impactar Chapadinha com obras inexistentes, obras de infraestrutura, obras como calçamento, como escola, pontes no interior, acima de tudo, inaugurando o primeiro hospital daquela região e trazendo o primeiro médico a residir em Chapadinha e região. E aí, hoje, aquele hospital ainda serve a mais de 20 municípios como referência para quase 400 mil habitantes. Senhores, pasmem, em virtude do seu desempenho, a prefeitura, ele não só se elegeu a deputado em 1970, mas como, pela primeira vez na história de Chapadinha, o candidato indicado pelo deputado Pontes de Aguiar não teve oposição, foi candidato único à prefeitura de Chapadinha. Tamanho o respeito que o povo teve àquela comunidade. E assim, o deputado Pontes, pelo seu trabalho assistencial, humano, ao lado do seu povo, conseguiu, o deputado Edivaldo Holanda, 7 mandatos consecutivos de deputado estadual, abrilhantando a esta casa com um passado honrado, limpo, sem nunca ter tido uma denúncia sequer contra aquele cidadão. Após longa militância política, ainda voltou humildemente a ser vereador da sua cidade, com uma votação histórica em 2004, ocasião em que foi presidente daquele poder. Permita uma parte, nobre deputado Levi Pontes. Até 2008. Só um instantinho, senhor.
quando encerrou em 2008 sua carreira. Após 2008, mesmo sem mandato, participou como líder político, como conselheiro político de diversas campanhas, prestando a sua experiência como deputado estadual. E foi entusiasta, militante de uma jornada vencedora deste parlamentar que vos fala e ao lado do governador Flávio Dino em 2014. Pois não, deputado, uma honra. Deputado Levi, deputado Marcos Caldo aqui, eu queria também que Vossa Excelência me desse uma parte. Pois não, deputado Edivaldo Holanda. Nobre deputado Levi Pontes, não poderia deixar de perturbar o pronunciamento de Vossa Excelência, tão bem dirigido, nesta manhã da tribuna desta casa, rememorando a história política de um dos maiores políticos deste Estado. Seu pai, apesar de não ter frequentado uma universidade, era um dos políticos mais experientes no plenário desta Assembleia. Eu tive o privilégio de ser seu colega na velha casa da Rua do Egito, e ali líder do governo, e ele vice-líder. Sempre, eu muito jovem, com 20 e poucos anos, uma assembleia inteira hostil ao governador, e eu enfrentava aquele plenário, mas muitas vezes me socorria de Pontes de Aguiar, e da sua experiência, para que alguns pronunciamentos fossem respondidos na defesa do governo. E ele sempre teve muita sabedoria na tribuna. Não era um parlamentar que qualquer um pudesse enfrentá-lo, principalmente nos apartes, porque ele tinha um reflexo extraordinário para responder àqueles que procuravam aparteá-lo. O Pontes era um político amigo, amigo do povo, amigo dos seus amigos, amigo da população, humilde. E assim, eu aprendi com ele naquele meu início, na vida política, olhando a maneira como ele tratava os seus eleitores e como ele se dirigia à tribuna da Assembleia. Grandes oradores, naquela época, que foi uma Assembleia, Vossa Excelência já deveria ter mais ou menos uns 60 anos, deve ter acompanhado também. Era uma Assembleia de grandes oradores, mas todos eles respeitavam a oratória do deputado Pontes de Aguiar. Eu tenho muitas saudades dele, do seu estilo, da escola própria dele. Ele tinha a sua escola própria, o seu estilo próprio, respeitado, como já disse, por todos. Parabenizo Vossa Excelência, que em muito puxou ao seu velho pai. Na oratória, na tribuna desta casa, Vossa Excelência tem brilhado muito em grandes pronunciamentos. Meus parabéns ao velho Pontes de Aguiar por mais essa data que Deus lhe permite comemorar, e parabéns a Vossa Excelência, que faz um discurso inflamado, relembrando parte da história deste homem tão importante da política do nosso Maranhão. Muito obrigado. Obrigado, deputado. E peço ao senhor presidente que incorpore a parte do nobre deputado ao meu pronunciamento. E quero dizer que Pontes de Aguiar, deputado, ele entrou para a política falando a linguagem de um povo, defendendo o povo, lutando pelo povo,
mantendo a sua simplicidade e humildade em todos os postos elevados que ocupou. Por jamais ter esquecido a sua gente, os seus amigos, Pontes de Aguiar teve uma carreira política vitoriosa, brilhante e tão duradoura quanto proveitosa para os cidadãos e que dele teve a honra de representar. Com a palavra, o deputado Marcos Calda. Deputado Levi, eu também queria dar meus parabéns ao ex-deputado Antônio Pontes de Aguiar, pessoa que eu conheço muito bem, tive o prazer de estar com ele inúmeras vezes na nossa região do Baixo Parnaíba. Ele que completa 90 anos, quando ele nasceu, Chapadinha ainda era Brejo, né? Chapadinha tem 70 e poucos anos que se desmembrou da cidade de Brejo, é uma filha de Brejo, filho de Brejo. E o deputado Antônio Pontes era conhecido na região como o deputado do hospital, o deputado que vivia em hospital em hospital, levando todos aqueles que precisavam da região do Baixo Parnaíba, principalmente Chapadinha, para que fizesse o seu tratamento, que naquela época, como Vossa Excelência mesmo disse, a saúde era muito precária na nossa região. E em Brejo, na minha cidade de Brejo, ele tem muitas pessoas que gostam dele, que o admiram até hoje, né? E com certeza ele ainda vai estar aqui com a gente durante muito tempo para que a gente possa comemorar os 100 anos de um deputado exemplar que tem aqui nesta casa como exemplo de político e de deputado. Dê a ele meus parabéns e também gostaria que essa casa colocasse, né, as suas palavras nos anais dessa casa para ficar para a história. Obrigado, deputado. Peço ao senhor presidente que incorpore a fala do deputado da nossa região, Marcos Deputado Calda. Levi, se quiser duas palavras, eu também tive a sorte e o prazer de, na década de 90, ser deputado lá na Rua do Egito, com seu pai. Mesmo ele com idade mais avançada que a nossa, ele se integrava como se fosse um jovem. Nós fazíamos nossas viagens e ele não tinha diferença de idade. Sempre era aquela pessoa, já um pouco a idade avançada, mas somente sim foi de um jovem. Sim, a brincar conosco e todos os seus atos por mim eram admirados. Tanto se faz na tribuna, na hora de trabalho, na hora fora os trabalhos, era um período muito agradável. Não é à toa que sempre peço notícia como é que está o velho Pontes, porque para mim eu fui um grande amigo, uma amizade segura que fiz na Assembleia durante o meu mandato que convivi com o deputado. Obrigado. Senhor presidente, mais um minuto, senhores colegas parlamentares. Nós temos muito o que comemorar em família. A bênção do meu pai chegar aos 90 anos e comemorar em família. E ainda tenho a dizer a ele pessoalmente sobre o nosso convívio, que muitas vezes foge dos limites de uma relação de pai e filho, chegando sim às raias de uma amizade, de uma intimidade atemporal e fraterna. Mas esse registro oficial que faço agora, encaro como uma obrigação política de homenagear uma das personalidades públicas mais importantes para a região do Baixo Parnaíba, a que represento, e por que não dizer para o estado do Maranhão. Chegar aos 90 anos, mantendo a sua lucidez, apesar das marcas do tempo, é uma felicidade que temos tido. Seguir seu exemplo de retidão como homem público, como profissional e, sobretudo, como um cidadão, como um pai de família, como algo a se buscar no dia a dia. Honrar o seu legado como parlamentar é, para mim, uma obrigação imperativa. Me esforçar ao máximo para representar o povo com dedicação e humildade é meta da qual eu me imponho. Fazer do meu mandato o mais benéfico
e propulsor de políticas públicas, obras e ações de grande alcance social, perseguindo os passos do legado de Pontes de Aguiar. É que dá sentido à minha presença nesta casa, na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo. E é por isso que peço a Deus mais saúde e longevidade ao nosso querido e velho deputado Pontes de Aguiar. Agradeço emocionado e de coração a sensibilidade da nossa presidência da casa, que incorpore a minha fala para que fique hoje lido na memória do meu pai. Muito obrigado a todos. Com a permissão do senhor presidente, o deputado Fábio Braga quer fazer uma parte. Deputado Levi, eu só quero parabenizar a essa pessoa querida da nossa região, o famoso Pontes de Aguiar, não só pelo seu passado, não só pela sua conduta política, mas como pai de família exemplar, como amigo de todos da região e como o grande defensor, durante muitos anos, como deputado estadual. Acredito eu que foram um dos primeiros deputados da nossa região a ter assento nesse parlamento durante muitos anos. Eu queria parabenizar ao povo de Chapadinha, a terra de Chapadinha, que tão bem acolheu a sua família, que sempre foram muito bem votados lá, e ao grande Pontes, que hoje não só a questão da idade, que não permite que ele não tenha nesse parlamento, mas trouxe seu filho, que é você. Mas eu quero parabenizar a pessoa, o homem público, o homem da família, o homem da região, o homem que desbravou o Baixo Parnaíba e que foi votado na maioria daqueles municípios, em quase todos, que tanto eu, você e o deputado Marco Caldas aqui, o deputado Paulo Neto, em todas as cidades que nós percorremos naquela região, sempre tem uma boa lembrança do nosso amigo Pontes. Então, desejar a ele vida eterna, porque pode-se um dia se sair desta vida, mas não se sai da lembrança do povo da nossa região. Parabéns a ele. Obrigado, deputado. Peço ao senhor presidente que incorpore ao meu discurso e, com muita sensibilidade, agradeço o carinho de todos. Obrigado, deputado Otelino, por ter me cedido. Obrigado.